Olá a todos, tudo bem? Então, nós vamos seguir aqui a nossa aula, com a nossa aula 2 de Trabalho e Educação, o trabalho em uma perspectiva histórica. Então, nós vimos no vídeo anterior a respeito do trabalho em tempos pré-históricos. Nós, historiadores, não utilizamos mais a expressão pré-história, como um tempo definido, mas como o termo ficou muito forte, no senso comum, então a gente mantém relativizando o período, certo? Então ali só o destaque para a concepção comunal de trabalho, onde se trabalha para sobreviver, para proteger, para garantir a sobrevivência do grupo, e para a sobrevivência é necessário compartilhamento. Então é uma visão comunal de trabalho que nós temos no período medieval. No período da antiguidade, nós vimos lá as visões a respeito da mitologia, grega, romana, onde encara o trabalho como uma punição, da mesma maneira das sociedades judaicas e depois por influência a sociedade cristã, traz a concepção do trabalho como uma punição também por conta do pecado original. Então o trabalho está atrelado a uma ideia de punição e sofrimento. Esse pensamento ele é mantido, esse pensamento ele é conservado até mesmo agora com a visão de Aristóteles. Então Aristóteles, o nosso filósofo, que faz parte dos três grandes filósofos da antiguidade grega, Platão, Sócrates e Aristóteles, ele tratava dessa questão do trabalho, dividindo a visão que ele tinha a respeito do trabalho sob três pontos de vista: o trabalho labor, o trabalho físico, que geralmente ele era atribuído aos escravos, então ele está atrelado a uma ideia, a uma visão de sofrimento, como nós vimos lá. Então ele está vinculado a essa ideia de sofrimento, o labor. Não é à toa que essa palavra ela meio que vai ser mantida, tanto mais à frente pelo latim quanto por outras ramificações da língua. A outra visão que ele tem é a respeito da poiesis, é o trabalho artístico, uma visão daqueles que trabalham com a arte, com o teatro, com a poesia, a construção de algo, a construção de uma estátua, a construção de uma obra. Então a poiesis está ligada mais à visão artística, e para ele aquilo que ele entendia como ser o ápice do trabalho naquela sociedade estava vinculado à ideia da praxis. A praxis vinculada, então, à concepção política, a participação política do cidadão nos assuntos da polis. Então você pode lembrar muito bem que esses pensadores gregos eles valorizavam muito a relação de cidadania, participar das ações políticas. Portanto, para eles, e mais especificamente aqui para Aristóteles, era uma questão suprema, de interferência de uma pessoa na vida dos seus semelhantes. No caso, isso caberia apenas uma nobreza. Então veja que essa divisão de trabalho que Aristóteles traz, ela traz uma categorização de pessoas na sociedade grega. Então é uma visão que a gente chama de uma visão tripartite do trabalho, e não apenas do trabalho, mas como isso se estende também à própria sociedade. Finalmente nós entramos então ali na concepção do trabalho no período medieval. Obviamente estamos falando do continente europeu, vale a pena reforçar, nós temos várias outras sociedades nesse meio tempo que também são bastante influentes no Ocidente, mas não tanto quanto a Europa, como a ascensão do Império Árabe, e também em paralelo se desenvolvendo no Oriente, mais especificamente onde hoje é a Turquia, o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino. Então, isso sem contar lá a China, Índia, enfim,
e vários reinos africanos, né, que também tem a sua importância, a sua grandiosidade nesse momento, nesse período medieval. Mas aqui, como eu falei já na outra aula, nós ficamos aqui com a visão europeia por conta da forte influência em relação à nossa colonização, né, futura, né, que vai influenciar o nosso idioma, até mesmo nossa forma de pensar e por ser também uma cultura que vai exercer hegemonia durante muito tempo aqui no Brasil. Então nós percebemos que o trabalho, nesse contexto medieval, ele vai sofrer uma forte influência da religiosidade, né, que por sua vez é influenciado pelo pensamento aristotélico. Por mais contraditório que pareça, a Igreja Católica, no período medieval, ela tinha em Aristóteles como a grande autoridade científica. Então é a palavra de Deus no céu e de Aristóteles na terra. Só se o Aristóteles falasse, existem os motivos para isso, simplesmente não temos tempo para a gente debater a esse respeito, certo? Mas é importante então entender essa influência do Aristóteles no pensamento medieval através da Igreja. Então pensadores como São Tomás de Aquino, mesmo Santo Agostinho e tantos outros pensadores cristãos do período medieval, eles são fortemente influenciados pela obra de Aristóteles. E questionar Aristóteles nesse contexto medieval não era muito saudável, tá certo? Então, o nosso texto base, né, da professora Maria Ciabatta, ele apresenta, né, as sociedades, né, tanto a antiga quanto a medieval, que nós estamos tratando nesse slide, que ocorrem as formas, né, de escravidão, né, no caso da antiguidade, e a forma servil de dominação. Só para diferenciar aqui e ficar bem claro para vocês, né, qual a diferença do servo para o escravo. Então, assim, o servo ele não está submetido a um senhor, e sim à terra. Simplificando, o servo ele pertence à terra, o escravo pertence a uma outra pessoa, tá certo? Então, se um senhor feudal, um nobre que possui terras lá na Europa, ele doa uma parte das terras dele, né, ele faz uma doação para outro nobre que vai ser o seu vassalo, ele doa tudo que tem naquela terra, né, a área de plantação, os animais, as árvores, se tiver o moinho, se tiver o forno, e os servos que moram lá. Portanto, se evidencia que o servo ele está submetido à terra e não àquele senhor. Ele vai mudar de senhor, mas o que ele não pode é mudar de terra. Então, os chamados servos da gleba, uma categoria social, que nós temos no período medieval europeu, eles não tinham permissão para deixar o feudo sem autorização do senhor feudal. Eles não podem simplesmente dizer, cansei de ser teu servo, vou embora, vou tentar a vida. Eles estão presos à terra. Eles fazem parte daquela paisagem, tanto quanto a árvore, tanto quanto o rio, tanto quanto os animais que habitam ali. Tá certo? Portanto, na Idade Média, a função, o trabalho que vai ser exercido pelas pessoas, ele obedece essa visão tripartite da sociedade. Cada elemento da sociedade possui, então, uma função, possui um trabalho, que seria os belatores, tá? Que são a nobreza responsável, então, pela guerra, tá? Pela proteção do feudo, certo? A proteção física, moral, lembrar lá dos cavaleiros da Távola Redonda, a busca pelo Santo Graal. Então, são os defensores da fé cristã, os defensores da honra das mulheres, os defensores dos fracos e oprimidos. São os belatores, aqueles que guerreiam, certo? Não estou falando aqui numa ordem de importância, porque se fosse, os oratores seriam os primeiros, né? A primeira classe social no período medieval é, portanto, o clero, aqueles que têm a função de rezar, buscam a proteção espiritual. Se o nobre, o guerreiro, ele busca a proteção física das pessoas, é função do clero, é função da igreja rezar para garantir aquelas pessoas que vivem ali sob aquela mesma sociedade, para que eles tenham a vida eterna.
Portanto, eles são os chamados oratores, aqueles que rezam ou aqueles que oram. Finalmente, nós vamos ter os que trabalham. Afinal de contas, alguém precisa trabalhar nessa sociedade, né? Alguém precisa trazer o pão, precisa trazer a carne, precisa trazer a cerveja, né? Então, são os laboratores, né? A terceira categoria social e terceira mesmo em ordem, podemos falar dessa forma, porque eles entendiam dessa forma, os trabalhadores, aqueles que trabalham, né? E eles devem se conformar porque essa é a função deles na sociedade. E isso, pelo discurso da igreja, é uma vontade divina. Portanto, os laboratores não podem reclamar da sua condição, porque isso foi uma decisão de Deus para a vida daquelas pessoas. Então, eles têm que se conformar, eles precisam obedecer e, principalmente, eles precisam trabalhar. Mas as coisas começam a mudar a partir da nossa próxima aula, a partir do nosso próximo vídeo. Depois nós vamos ver. Então um abraço e até lá.